Olá, eu sou Luiz César Oekeli e eu estou gravando esse filme para falar sobre uma coisa inusitada, interessante da gente estudar, a empresa invisível. Eu escrevi um artigo com a empresa invisível e, inclusive, esse artigo ele teve uma divulgação e eu achei interessante eu trazer um pouco do conceito de por que eu escrevi esse artigo e de que maneira que a gente está vendo isso. A empresa invisível, ela é formada por todos os sentimentos e os pensamentos dos funcionários daquela empresa. Veja que eu estou falando de algo que praticamente nós não vamos conseguir medir, não vamos conseguir ter um resultado disso. A empresa invisível, ela acontece nos bastidores das empresas. É um assunto ainda pouco estudado dentro das academias, dentro das universidades, mas eu ainda vejo e venho percebendo que há uma necessidade importante de se verificar isso. Então eu penso assim, quando uma empresa ela chega num ponto, muitas vezes, de ela próximo à falência, por exemplo, uma situação muito crítica, nós olhamos assim, puxa, foi uma má administração. Puxa, aconteceu algumas coisas de má gestão, de não foi bem administrada essa empresa, porque não usou um processo adequado, não usou um software de gestão. Então, é muito comum a gente só olhar para isso. Mas eu tenho o hábito de olhar sistemicamente, tenho o hábito de olhar mais além de só olhar esses recursos materiais que nós usamos. Então, o que eu quero lançar aqui é um olhar a respeito de como é que as pessoas foram olhadas nessa empresa. Porque muitas vezes a gente vai numa empresa, eu como consultor, eu vou até uma empresa, então, e essa empresa pede para que eu olhe algumas coisas. Então, eu ao olhar algumas coisas, eu constantemente percebo uma coisa muito interessante. Eu percebo que as pessoas não são importantes lá naquela empresa. Eu percebo que os processos, os sistemas, os computadores, eu percebo que o software de gestão é muito mais importante do que o Zé, o Pedro, o João, a Maria, o Paulo, que fazem aquela empresa acontecer. Numa determinada situação, é muito comum, então, a empresa comprar um programa, um padrão, um modelo de gestão, trazer e implementar a qualquer custo, implementar a qualquer preço e esquece do Zé, do João, da Maria, do Pedro, que são as pessoas que estão ali construindo aquela empresa. Não que a gente tenha que falar, olha Zé, olha Pedro, olha Maria, isso aqui vai ser implementado assim. Não, é porque o modelo de gestão ele tem que se adaptar ao José, ao Pedro, ao João, à Maria, ao Antônio. Não é a gente muitas vezes falar assim, olha, ou vocês concordam com isso, ou eu vou mandar todos vocês embora. Sabe? Então a gente tem que ter uma maneira de a gente colocar isso e trazer o João, o José, o Pedro, a Maria e falar, olha João, José, Maria, Pedro, eu tenho aqui um modelo, eu tenho um treinamento, eu tenho uma gestão, eu tenho um ISO, eu tenho um padrão, um modelo de fazer as coisas, eu quero ver como é que a gente pode fazer isso, para que isso vá para a nossa realidade e melhore a gente. Só que é interessante porque talvez você coloque as coisas dessa maneira e as pessoas falam assim, esse cara está querendo nos enrolar, esse cara não... Esse nosso patrão aí, eu estou achando que está metendo os pés pelas mãos. Então, esse movimento que acontece paralelo, esse movimento que acontece nos bastidores é que eu chamo da empresa invisível. Sabe? Quando muitas pessoas não são bem atendidas dentro de um setor, nós temos aqui no Brasil setores que têm muitas reclamações, tanto no PROCON como na Justiça. Então, o que acontece? Qual é a energia que essas pessoas estão demandando em direção àquela instituição? Eu estou falando de energia de pensamento, estou falando de energia de palavra, estou falando de comentários negativos que elas fazem. Então, elas criam ali o que eu chamo de um sistema negativo que leva o quê? Uma energia para aquela instituição. Sujeito àquela instituição, então, as pessoas se sentirem sobrecarregadas, sujeito à instituição, as pessoas se sentirem estresse, sujeito a algumas coisas daquela instituição. Então, os nossos diretores, nossos líderes precisam começar a olhar um pouco mais para as pessoas. Então, você pega o que acontece. Então, a insatisfação que a empresa gera nas pessoas, nos funcionários, muitas vezes os funcionários, por medo de falar alguma coisa, eles começam a falar nos bastidores, na direita, na esquerda, nos cafezinhos, aqui e acolá.
elas não concordam com aquilo, então elas não se colocam para falar o que elas pensam, então é mais fácil eu ficar falando com os meus colegas que vão me ouvir aqui, mas que não vão resolver nada. Então é sujeito começar o quê? Um clima de insatisfação, sem que o diretor, sem que o gerente saiba o que está acontecendo. Então essa minha maneira de ver, essa maneira da gente olhar para a empresa, olhar para a empresa com um olhar sobre aquilo que também é intangível, aquilo que eu não consigo medir com uma régua, não consigo pesar com uma balança, mas que existe no imaginário, existe na maneira com que as pessoas fazem as coisas nos bastidores. Então, quando eu comprar um programa, as pessoas precisam estar sabendo o que está acontecendo, as pessoas precisam ser convencidas realmente de que aquilo é bom para elas. Mas até que elas se convençam de que aquilo realmente é bom para elas, só vão se convencer quando elas verem que aquilo realmente é bom para elas. Não é um engodo, nós não estamos querendo enfiar a goela abaixo nas pessoas alguma coisa. Mas e nós, então, funcionários de uma empresa, como é que a gente pode ver isso? É simples, a gente pode ver isso dessa seguinte maneira. Se a gente não vê que uma coisa não vai ser boa, realmente a gente vê que não vai ser boa, a gente comunicar isso. Então tem um jeito bom de comunicar isso para o nosso chefe imediato. Olha, eu estou achando que não está legal isso aqui. Mas de um jeito bom, porque só que tem um detalhe. A gente falar o que a gente pensa para a pessoa certa. Porque é bem possível que a gente leve essa informação para um para outro que não tem poder para mudar nada. Agora, as empresas tendo esse cuidado de fazer a melhoria da gestão de uma maneira mais branda, mais tranquila, nós temos um resultado melhor. Então eu também digo assim, as fusões das empresas, se elas não forem bem elaboradas, bem feitas, o que acontece? Cria confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Quem que é o chefe agora? Então eu uni duas empresas e aí fica uma confusão na cabeça das pessoas. Mas como é que é agora que nós vamos ter que fazer as coisas? Quem que é o chefe? E essa confusão sujeita as empresas a terem prejuízos se elas não souberem fazer uma gestão adequada dentro de um movimento que olhe para as pessoas primeiro. Peço a você que pense nisso, peço a você que verifique bem isso para que a gente possa andar com as empresas, levando as empresas para os lugares em que elas realmente vejam a sua real necessidade, a sua utilidade pública. Somos utilidade pública. E atender bem não é só atender bem o cliente externo. Atender bem é também atender bem o cliente interno, que constrói, que todos os dias está aqui junto com a gente, construindo esse sagrado lugar que nós chamamos de empresa. Pense nisso, sucesso para todos nós.